por que que escolheu perícia, tá? Então, o nosso assunto hoje é esse. Por que perícia? Doutor Alberto, boa noite para você. E aí, meu irmão Edilson, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? O áudio tá legal? O seu áudio, rapaz, está excepcional, excelente, moderno, inovador e revolucionário. Rapaz, a gente paga por elogio ou só... Pai, É, por enquanto não, hein? ah, já fiquei feliz já. Doutor, me fala o seguinte, né? Vamos bater esse papo aqui. O senhor atua com perícia também, só que a sua área de especialidade é a área da perícia de quem ganha dinheiro de verdade. Eu queria contar o seguinte, primeiro perguntar para você, por que você escolheu contábeis? Direto assim, na canela. Por que perícia, né? É, E acho que por que por que, pe- por que contábeis? vamos começar pela contabilidade. Por que contábeis, né? E eu também vou lhe perguntar por que economia? Talvez até você deveria responder primeiro, né? Por que economia? Para mim depois responder por que contábeis. Essa é sacana, né? Eu faço a pergunta, né? Mas tudo bem. É simples, a minha resposta é simples. Eu não tenho nada, eu não tenho nada muito romântico assim, sabe? Parece que o pessoal coloca uns trem tão bonito. Aí eu escolhi por que isso, por que aquilo, por que aquilo. Eu não tenho muito romântico, não. Minha irmã fazia curso de administração, e aí ela chegou para mim um dia, eu estava no ensino médio, ela chegou para mim um dia e falou o seguinte: ô, tem um povo lá na faculdade que ninguém entende o que eles falam e eles acham que eles são os melhores da faculdade. E acho que é a sua cara, hein? E ela trouxe para mim um panfletinho ridículo, panfleto, chamava assim, ó. O que estava escrito no panfleto? Todo brasileiro sonha em fazer economia. Que tal essa ser sua profissão? Falei, gente, que trocadilho legal, né? De economia, de deixar de gastar dinheiro com economia curso superior. E aí tinha várias coisas que o economista podia fazer, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso. No colégio, colégio público, né? Todo mundo faz aquela camisa de ensino médio, né? Aquela camiseta lá, formandos, né? Vestibulantes. Eu era o único que estava escrito economia. Aí o pessoal falava, cara lá, todo mundo medicina, engenharia, você olhava pro cara e falava medicina, eu fazer medicina nada. E aí eu tava lá com economia, o pessoal perguntando por que eu tinha decidido economia. E aí, então foi por causa disso. Minha irmã fazia administração, tinha um povo que ninguém entendia o que eles falavam, e aí eu dei certo, entrou e deu certo. Então não tem nada romântico, né? Podia ser mais bonitinha a minha história, mas não é, não tem graça. E tu? Não teve nenhuma situação assim extraordinária, Não, ninguém me seduziu. não, aí depois houveram algumas coisas. Primeiro, aí tinha um projeto de buscar os alunos nas escolas públicas, levar para a faculdade, né? E ali tinha uma palestra. Aí o pessoal de contábeis fez uma palestra lá, ficou bem legal a palestra do pessoal do contábeis. O pessoal da administração, o cara foi lá e fez uma palestra fenomenal. E foi uma pessoa para falar de economia, mas foi tão ruim a palestra que a pessoa deu, que eu quase desisti de fazer economia naquela noite, com aquela palestra horrível, 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 horrível. Mas aí eu estava trabalhando numa empresa, numa indústria. Eu trabalhava numa indústria de cosméticos. E eram três sócios. Na verdade, o pai tinha criado a empresa. Olha só, a história toda tem que contar a história. Se não tiver história, não tem graça a vida da gente. Então, o pai tinha montado a empresa e ele tinha repassado para os filhos, três filhos. Um filho era engenheiro químico, o outro era os outros dois administradores. E aí o que aconteceu? Eles não, sabe quando não consegue tocar empresa, ficava brigando o tempo todo até eles chegarem à conclusão. Eu era o responsável pelo financeiro da empresa. E aí eles chegaram à conclusão seguinte: precisamos vender a empresa. E aí na hora que eles chegaram à conclusão, precisamos vender a empresa, vamos fazer a avaliação dessa empresa. E como que faz a avaliação dessa empresa? Como que é o procedimento? Aí eles foram procurar alguém para fazer a avaliação. E aí a gente sabe, né? Tem várias formas de avaliação de empresa. E eles fizeram contrato fizeram orçamento com algumas pessoas. Dentre as pessoas tinha um economista. E na época o economista cobrou R$ 30.000 para fazer a avaliação dessa empresa. Aí eu falei assim, gente do céu, R$ 30.000.
Que é isso? Se eu fizer uma dessa por ano, eu tô feito. E aí o cara, na verdade, houveram 3 orçamentos. Nós tivemos um cobrando R$ 30.000, outro cobrando acho que R$ 8.000, o outro cobrando tipo R$ 10.000, e o economista estava cobrando R$ 30.000. E eles fecharam com esse economista para ele fazer a avaliação da empresa. E aí ele foi lá, não foi avaliação de simplesmente contar parafuso, porca, cadeira, nada disso. Avaliação com base no fluxo de caixa descontado, que a gente sabe como fazer hoje. Mas aí eu apaixonei, falei, nossa, se o economista consegue em um serviço ganhar R$ 30.000, isso é a coisa que eu podia ficar um ano que eu não ia ganhar nunca, em nenhuma empresa, né? Como o responsável financeiro. E aí eu decidi fazer economia por causa disso, por avaliação. Então, é uma área, foi por causa disso que eu entrei. Então, de novo, não tem nada romântico, é dinheiro, irmão. Dinheiro, falou, tem dinheiro, eu vou lá. Não tem. Teve dinheiro, você tá dentro, né? Vou até buscar um negócio aqui que eu tô vendo minha imagem um pouco borrada. Tem um lance aqui para corrigir, mas não tem nada não, né? Borrado por feio fica tudo do mesmo jeito, né? E aqui o mais importante é o nosso conteúdo, o nosso papo que a gente está estabelecendo aqui. Então, Edilson, e agora, mesmo sem você como eu fiz Não, o agora rebate aí, eu fiz o rebote da pergunta, mas a minha história ela é bem semelhante no que diz respeito a essa ida de alguém para a instituição pública, né? Mas só que no meu caso foi uma pessoa até uma instituição pública que eu estudava no terceiro ano, e o cara fez um anúncio lá, uma campanha para você pagar, à época era R$ 50 por mês, ou era R$ 60 por mês, para fazer alguns cursos profissionalizantes, não era nem curso técnico. Eu fui lá nessa determinada instituição, me inscrevi acho que em 17 cursos, ao todo, para concluir os 17 cursos, eu ia ter que passar 5 anos e meio, porque eram aulas 2 vezes na semana, de 1 hora, né? Imagina você sair de casa para ter 1 hora de curso, onde o curso lá era gravado, ou seja, para você ir, sentar no computador e acompanhar um curso gravado, exceto o curso de hardware, que eu também fiz, né, montagem e manutenção de computadores, que esse realmente tinha uma pegada ao vivo, e nesse caso tinha sim, o lance ali era realmente mais orgânico do que virtual, né? E, muito bem, eu fui participar desses cursos na intenção de arrumar um estágio. E para ter estágio, ou eu teria que estar em um ensino superior, coisa que eu não fazia à época, eu estava no terceiro ano, ou eu tinha que estar no ensino superior, ou eu tinha que estar em um curso profissionalizante. Até poderia acontecer uma oportunidade de trabalho, estando ainda no ensino médio, né, no modelo de aprendiz e tal. Mas nunca surgiu a oportunidade. Até existia uma oportunidade, mas nada direcionada onde eu estudava, né? Na escola comum de bairro e tal. Eu fui e surgiu uma possibilidade, né, essa mesma empresa de curso, ela direcionava para algumas centrais de estágio, e a gente foi começar aquela peregrinação para colocar uns currículos por aí, né? E surgiu uma seleção. Chamaram para uma seleção no centro da cidade aqui em Fortaleza, eu fui lá. A vaga era para telemarketing. Quem nunca trabalhou em telemarketing, que atira a primeira pedra, né? Alguém tem que ter feito alguma coisa na vida ligada a telemarketing. De forma mais intensa ou mais tímida, alguém tem que ter trabalhado com telemarketing. É igual uma determinada empresa aqui, que prestava serviço para a antiga telemarketing, que quase todo mundo, no intervalo de 17 até 22 anos, trabalhou nessa empresa, né? Inclusive, à época, tinha até bons rendimentos, que era em função de produtividade, a empresa era a que mais atendia todo o Brasil, enfim. E aí era para telemarketing, mas não era para uma empresa de comunicação, era uma empresa de calçado, entende? O meu trabalho, a seleção foi para cobrar os carnezinhos que estavam em aberto dessa empresa de calçado, né? Empresa que à época tinha 38 lojas em 3 estados, tinha 2 outros call centers, um em Pernambuco, outro em João Pessoa, e aqui era o maior, né? E com E, essa voz de galã, e teve várias situações interessantes por conta da voz, né? Primeiro, quando era criança, as pessoas ligavam para minha casa e dizia para chamar pensava que era uma menina, que a minha voz não era assim, minha voz era fina. Tem por incrível que pareça, o pessoal dizendo assim, mas moça, como é seu nome? Eu digo, mas moça,
Aí eu ficava assim, né? Até constrangido à época, e não foi proposital, depois ficou desse jeito, não sei porque foi. É ser circulação hormonal, alguma coisa que botaram aí na minha sopa, mas botaram alguma coisa na minha sopa. Mas enfim, eu fui trabalhando nessa empresa. Aí nessa empresa eu entrei, né? Passei 4 meses na parte de cobrança, era para cobrar o povo do telefone. Dona Maria, o seu carnê está atrasado aqui, eu só preciso dizer quando é que a senhora tem a previsão de pagamento e tudo mais. E aí surgiu uma oportunidade. Na verdade, duas oportunidades. Eu tinha 17 anos à época. Ainda estava obrigatoriamente fazendo esse curso profissionalizante, não fazia faculdade ainda, mas surgiram duas vagas. Uma era um pouco velada, porque uma dessas vagas era para ser assessor de um dos diretores da empresa. E foi interessante no processo de seleção, primeiro que em 15 dias, eu não sei o que é que tinha, ou o que é que eu tinha de diferente, em 15 dias nessa área, ainda na cobrança, eu entrei no período de novembro, que é um pouco muito turbulento, né? Entrei em novembro, no início de janeiro, o sistema era simples, ao meu ver, eu conseguia dar treinamento do sistema com 20 dias de empresa, tinha um pessoal que sentava do meu lado e tal. E aí surgiram essas duas vagas, a supervisora do setor me chamou, disse que tinha essas duas vagas, me indicou para duas, aí começou uma série de fases. Uma era para contabilidade, outra era para ser assessor de um dos diretores da empresa. Aí nesse fluxo eu passei para as duas, existia a possibilidade de ser o diretor da empresa, mas eu não podia, porque eu era menor de idade, tinha que resolver coisas em banco mediante procuração, não tinha condição de assumir responsabilidade civil. Então fui para a contabilidade. Aí mudei a sequência dos cursos e a sequência dos cursos que eu fazia e coloquei para fazer um curso de assistente de contabilidade. E aí começou aquele envolvimento, né? Tudo mais, né? Dentro daquele departamento eu comecei ali a vivenciar como é que funcionava o negócio, como é que era o cenário de movimentação no varejo, né? Que é a sua empresa varejista e tudo mais. Escrevi naqueles blocões assim de apuração de CMS, o bicho era completamente manual. Vi notas manuais passando, escriturava. E quando eu falo escriturar é porque eu carimbava a nota e dizia, olha, isso aqui está escriturado, isso aqui não está, conferia, via. O meu trabalho em uma época era ver se o fundo da nota tinha selo, entendeu? Era colocar grampo no grampeador ali. Também teve essas situações, né? Você chegou Mas a trabalhar com gel? com Gel, Gia, gelatina, gelatina. trabalhei. Rapaz, mas tu é velho mesmo, hein? Trabalhei. O sistema estava em mudança lá. Né? A empresa, que apesar do porte ser assim, expressivo, era uma empresa familiar e algumas coisas ficavam realmente para trás, a ponto de alguns lançamentos contábeis à época, isso aí era em 2009 para 2010. Alguns lançamentos contábeis na época eles eram feitos ainda em MS-DOS, né? Um sistema chamado Concluz. Algumas pessoas que estão por aqui devem conhecer esse sistema, tal da Concluz, né? Tinha um cara lá que fazia o lançamento contábil, eu ficava olhando assim, eu diria, esse coroa é desenrolado, esse coroa é invocado aí, faz um lançamento, aí ele marcava no tempo, ele marcava o tempo de quantos lançamentos fazia com o tempo, em 10 minutos, sabe? Aí chegava assim, ao final do tempo, ele disse, eu fiz 36 lançamentos contábeis em 10 minutos. Aí ficava assim, hoje ninguém faz nem isso, existem várias automações. Ele fica olhando lá o computador trabalhando sozinho para alguns casos. E Uhum. nesse sentido, fiz o curso de assistente contábil. Dentro do próprio setor, mudei de lugar algumas vezes. Aí depois surgiu uma oportunidade, ainda com 17 anos. Na verdade, eu tinha 16 anos quando eu fui para o setor, não era nem 17. Aos 17 anos ainda surgiu a oportunidade para ir para um outro setor. Eu tive a minha formalização de trabalho ainda com 17 anos. Não tinha nem certificado de reservista. Eu fui contratado pela empresa usando o certificado de alistamento, que nem podia à época para alguns e tal. Foi uma onda do mundo. O diretor mandou o cara do setor pessoal fazer, né? E, né, como diz uma frase famosa ultimamente, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Assim foi feito, fiquei no financeiro. E aí foi o momento que eu comecei realmente a entrar, a me familiarizar com a possibilidade de fazer o curso superior. Como nós sabemos, né, a gente nasceu com uma vantagem muito boa, certo? Boa. A gente é assim um pouco mais queimadinho, de, enfim, né, a gente teve uma certa dificuldade, nascemos com aquela vantagem de não ter dinheiro, né?
E, e em função dessa vantagem, o meu curso superior da primeira graduação foi particular, escolhido inclusive em função da distância da instituição para o trabalho, porque tudo era levado em consideração, né, até do preço das passagens, deslocamento e tudo mais. Eu saí, inclusive, acho que eu andava uns 10 quilômetros, dá para chegar diariamente, né, para sair de onde, de onde eu trabalhava para ir até a instituição em que eu estudava. E foi em função de um convênio que a própria empresa fez, que nos dava um percentual de desconto. E aí eu comecei o curso de Ciências Contábeis. E aí, né, o restante da história tiveram alguns percalços, mas foi assim, a chegada ao curso de Ciências Contábeis foi esse. Em um determinado momento, né, no decorrer do quarto semestre, fiz uma prova para transferir para a Federal. Eu fiquei uma colocação até bacana, eram 10 vagas, eu fiquei em 11º, coisa assim. Poderia ter seguido para ir atrás de fazer essa transferência, porque muita gente ainda é realmente um lance diferente, conta muito, né, a própria instituição. Principalmente essas cujo propósito realmente não é de passar. O federal tanto faz, amigo. Você passar como não, você está lá, se demorar demais, você vai ser jubilado. Mas acabou que um colega meu foi, né, nesses mesmos termos, eu não fui, eu me formei 2 anos antes dele, Uhum, entende? E tive a oportunidade de dar aula na instituição federal, em curso de aperfeiçoamento, e ele como aluno. Entendeu? Para uhum. você ver como é que funciona o negócio, eu de instituição privada, e eu entendi que tem situações que realmente é o profissional que faz a profissão, é o aluno que faz a instituição. Hoje tenho a oportunidade de ter contato com instituições da área pública, como docente, como aluno, em alguns cursos, etc., e tenho essa percepção também. Mas assim aconteceu, foi dessa maneira, Também não foi e assim, lindo, maravilhoso. A coisa foi encaminhando e você foi foi abrindo. encaminhando, não foi um negócio assim, fluxo de rio, né? Não foi um negócio fluvial, uma coisa bacana, que era só desviando, não. Realmente tiveram muitos percalços. Ao final da graduação, eu não sei se a gente já comentou sobre isso em um outro bate-papo informal, mas talvez até caiba dizer, né, que realmente tudo é possível quando, não vou dizer tudo é possível, não só quando você acredita, mas quando você busca, faz por onde. No meu último semestre da faculdade, em 2014, nesse mês, inclusive, de abril, eu andava de moto, certo? Tinha 2 meses que eu comprei uma moto por acreditar que teria agora uma liberdade maior para ter menos tempo para se deslocar. Qual moto? Qual moto? Era na época uma 150 cilindrada, não era? Você pai comprava uma moto, não sei o que, não, era uma pelo menos, né? Pelo menos não estava a pé. E, e uma das situações, né? Nunca bebi, nunca fumei, um domingo à noite, absolutamente nada a ver, sem fluxo, sem trânsito. Eu sofri um acidente de trânsito, inclusive namorava à época, foi um negócio bem turbulento. Eu tive fratura exposta na perna, a pessoa que estava comigo teve trauma no crânio, ficou em coma durante 14 dias. Eu tive que reconstruir a minha tíbia. Hoje o povo me vê pulando, subindo corda, mas não sabe, né, que tem um negócio que foi reconstruído aqui para que eu hoje pudesse fazer isso. Tem uma perca motora no pé, mas não dá para notar muita coisa. E isso fez com que eu passasse 1 ano e 7 meses com aqueles negocinhos na perna, né? Como foi que você Teclado falou? baixo. Oi? Teclado de cante nível baixo. Eu acho que eu tenho uma diferençazinha, mas não dá para notar muito não, né? Deu para ajustar aqui o negócio, a ferramenta funcionou. Mas nesse contexto eu passei 1 ano e 7 meses com aquele negocinho na perna e foi isso que alavancou a minha atividade na contabilidade. Ele até contou um caso bacana que eu devo ter sido uma das únicas pessoas do nosso Brasil a ir ao INSS pedir para cancelar o benefício. Você já viu alguém fazer isso? Não, primeira vez que eu ouço dizer. Pois eu pedi um laudo ao médico, eu com um pino na perna, né? Eu tinha 12 pinos na minha perna com uma haste de titânio para fazer o alongamento da minha medula, da Uhum. tíbia, da canela, né? E eu pedi um laudo médico para que ele escrevesse no laudo que eu tinha condição de trabalhar sem pegar peso e eu estava recebendo o benefício do INSS por auxílio doença e eu fui 2 vezes ao INSS pedir para cortar o benefício para que eu pudesse retornar.
E o médico olhou para mim e disse: "Se eu não tenho a mínima condição de liberar, como é que está a sua perna?" Eu disse: "Não, mas eu estou aqui, eu vim dirigindo só, entendeu? Na época, inclusive com o DPVAT, até me livrei do carro, fui atrás, me livrei da moto, inclusive, até porque precisava, negócio de fisioterapia, essas coisas. Tinha uma Uhum. certa assistência, porque as coisas, em função do trabalho, né, nesse período, haviam clareado, mas estava no último semestre da faculdade. Além de ter sido uma das poucas pessoas que foi pedir para cancelar o benefício, eu também fui uma das poucas que foi promovido enquanto aguardava uma cirurgia e ao retornar fui demitido da empresa. Ou seja, não sei se você já viu um negócio disso acontecer. Né? Na época eu era. É meio torto aí do seu lado, não é não? Rapaz, foi diferente, é bem inovador aqui o cenário mesmo. Eu, enquanto estava afastado, fui promovido para tomar conta de uma determinada área da empresa, né? Duas empresas do grupo, esse grupo varejista. E no retorno, infelizmente, 1 ano e 7 meses depois, né, dentro da figura do gestor, até entendo, ele até disse que, pelo amor de Deus, não fico com raiva de mim, completamente. Não existia espaço mais para o meu retorno e também eu não tinha a mesma disposição, porque eu já estava empreendendo na área contábil, com rendimentos equiparados, Uhum. entende? E Ao que com você tinha lá, e com possibilidade de crescimento. Você estava em. muitas possibilidades e liberdade. Eu lembro que essa época, enquanto estava até com esse negócio todo na perna, com essa questão de deslocamento um pouco comprometida, todos os cursos ofertados pelo Conselho Regional de Contabilidade eu estava lá. É tanto que quando eu não me inscrevi, a assessora pedagógica ela perguntava para acontecer alguma coisa que eu não estou lhe vendo aqui hoje. Já lhe mandei o material, porque eu sei que você escreveu, foi bacana esse período aí, no intervalo entre 2014 e 2015. Então nós entramos nos cursos que aconteciam de perícia também naquela época, que eram raríssimos, eu também participava. Até chegou um determinado momento, em meados de 2018 para 2019, que surgiu uma demanda aqui de um cálculo de natureza revisional que nós fizemos. E por a gente não se limitar apenas ao papel com planilha, a gente começou a elaborar um negócio mais robusto. Na época eu também explorava muito bem, dentro das minhas limitações, mas tentava explorar a área tributária, até que chegou um momento que a gente estava assistenciando a turma, tanto na consultoria como na perícia dessa natureza. Entende? Ao contrário do que alguns veem, né, eu nunca publiquei muita coisa sobre a perícia, tem meu perfil, comecei a publicar agora, inclusive agradeço pelo seu incentivo, os trabalhos que a gente tem feito, inclusive os casos práticos que eu aporto são casos práticos, são casos reais que a gente foi procurado aqui para poder tecer algum parecer. E é isso, né? Eu falei aí do percurso contabilidade, concluí a graduação, fiz colação de grau até especial em função do afastamento. E nesse intervalo também, enquanto estava internado, na época já tinha exame de suficiência, teve aprovação no tal do exame de suficiência, registro profissional. Poucos dias antes do registro profissional foi que eu tirei o pino da perna e assim a gente iniciou de fato, né, o trabalho dentro da área contábil e não paramos desde então. Então foi assim. Então agora já para entrar na pergunta, porque perícia foi de novo um acidente? Foi um acidente de percurso. Alguém me procurou e como eu aceito a missão para depois entender como é que funciona direito, se realmente eu não tiver a condição, eu vou em algum momento vou negar, mas se até o momento também não aconteceu, o cara chegou para me revisar, eu estudei, me aprofundei na coisa, inclusive isso ainda, esse primeiro caso se apresentou ainda na época que eu tinha acabado de retornar para a empresa, estava naquele período de 1 mês, 30 dias, que é como é que chama aquele termozinho, né? A colher de chá para depois te mandar embora. Eu estava nesse período enquanto eu recebi essa primeira demanda, e essa demanda que eu recebi, o honorário correspondia a uma quinzena minha na empresa. Entende? Ou seja, metade da minha remuneração no vínculo empregatício. Foi só de um trabalho como esse. Mas era bancário? Era bancário. Isso foi bancário. O primeiro trabalho foi bancário. Então todo contador sabe fazer perícia bancária. Não, acho que não necessariamente, né? Acho que esse foi um caso excepcional. Para esse caso, eu entendia
como é que funcionava, até porque era de natureza aí de revisional de veículo, era uma coisa que se discutia muito, eu muito acompanhei essa discussão aí por alguns colegas do direito e consegui assistenciar dentro das minhas condições. O cara, enfim, parece que deu certo para ele lá no trabalho. Apareceram outros, o cara quis uma, formalizar uma parceria, algo nesse sentido, e a gente conseguiu realizar outros trabalhos, mas foi assim, né? Também de maneira acidental, né? Deixa, Acidental. é porque assim, acabo recebendo muito aqui, e entre os advogados, é porque entre os advogados a parte de perícia ela é ensinada lá em processo civil 2, algo muito superficial. A maior parte dos advogados não entende a importância da perícia, não entende o papel do perito, não entende muita coisa, não, porque não é abordado profundamente a questão da perícia, até porque o advogado tem que entender. A gente dá eu dou um foco maior, porque eu atuo como perito, mas o advogado ele tem que preocupar com a tese jurídica mesmo. Então acaba que a parte da perícia é algo muito en passant lá dentro do curso de graduação em Direito. Agora, ele sempre entra em contrato e fala o seguinte: eu preciso de um contador que faça esses cálculos, eu preciso de um contador que faça esses cálculos. Aí você fica assim parecendo, mas então quer dizer que qualquer contador, só o fato de ser contador, ele consegue fazer esses cálculos? E não é exatamente assim, né? Não, não é exatamente assim. Inclusive, eu tenho vários colegas da área contábil que me passam demandas tanto de natureza financeira quanto tributária, porque não entendem como é que é o processo, né? Como é que é o rito, como é que é a elaboração, a composição da própria prova convertida no parecer, no laudo pericial, a depender do caso, quanto é judicial ou não, né? Ou extrajudicial. Mas esse caso acontece sim dentro desse formato. A gente se depara com esse tipo de demanda, mas não é porque eu sou contador, não é porque eu sou administrador, não é porque eu sou economista, não é porque eu sou advogado que eu entendo de processos econômicos, de contabilidade societária, de questões de ordem financeira e tampouco de processo. Ou seja, depende da sua área de atuação e de onde é que você performa bem dentro desse universo, que é a própria perícia. Né? Aí, outra coisa, você me falou que aconteceu meio que por um acidente, mas o que você tinha de habilidade que fez você não desistir, não correr desse serviço? Estudo. Bunda na cadeira? Predisposição é ir atrás. Tudo sempre foi assim. Primeiro, né, o que é que aconteceu que foi a virada de chave? Eu posso dizer que fiz de uma tragédia um trampolim. Eu poderia muito bem, meu irmão. Eu tava todo costurado. Eu fiz 6 cirurgias. Uma delas não, em 3 delas eu fiquei sem andar, né? Por quê? Quando eu tive que tirar osso da bacia para colocar na perna. Então, porra, eu tava costurado a ponto de eu respirar doer. Entende? Então, eu economizava até na respiração. A gente sabe que quando esse negócio de traumatológico mexeu com o osso, entende? É um negócio que realmente arrasta osso, músculo. O cara, para fazer um negócio como esse, é uma talhadeira na tua bacia, meu irmão. Não, o cara não tá ali, né? Pinçazinha, talhadeira na bacia para tirar pedaço de osso para colocar na tua perna. Então, tu tava meio quengado mesmo. De forma que eu não tinha outra opção a não ser repouso. Na época a gente já existia Netflix, mas chega um momento, meu amigo, que a improdutividade, quando você está acostumado a um fluxo, olha, era a época que eu estava, quando isso aconteceu, eu estava no auge da minha atividade física e de todos os fluxos que você pode imaginar aí de movimento. Eu saí de casa, eu trabalhava pela manhã, eu dava aula, inclusive, de jiu-jitsu, na época, meio-dia, certo? Voltava para o trabalho nesse intervalo, saía ali ao final da tarde, 6 horas, fazia outro treino de 40 minutos, focado em questão de oxigenação e tudo mais, para competição. Né? Eu estava pesando 65 quilos, estava parecendo uma cobra, tanta de percentual de gordura mínima, entendeu? E de lá, né, tomava um banho, ia para a escola, olha, ia para a faculdade, da faculdade, esse treino que eu fazia 6 horas era físico, da faculdade eu saía, na época, nessa mobilidade melhor, né, na moto, ia direto para a academia fazer um treino 11 horas da noite de jiu-jitsu. Entende? Ou seja, eu passei 4 anos e pouco, né, na faixa roxa na época, mas foi um período que
A gente treinou muito, né? Era pau a pau com todo mundo que estava top nas categorias e tudo mais. Então, eu estava benzão, né? Fisicamente falando. E, enfim, né? Tudo que aparecia para fazer. Tá muito bem, fiz aqui implantação de loja, trabalhei sábados, domingos, feriados. No final de ano, aí, meus pais viajaram, inclusive, para a terra natal deles, na nossa. Eu fiquei sozinho por aqui, porque eu estava trabalhando no decorrer desse período festivo. E assim, né, tudo isso que aconteceu, chegou um momento que, quando eu parei, né, fui parado, por estar acostumado com esse tipo de cenário, você fica, se você não se centrar, você é doido, porque você não pode fazer nada. O cara tá ali, você não anda, tu tá no outro dia aqui fazendo mil coisas ao mesmo tempo, no outro tu tá deitado, obrigado a estar deitado. Com alguém te dando banho. E eu nunca imaginava na face da terra que um desconhecido fosse me auxiliar, um negócio tão ativamente íntimo, que é dar banho. Porra, você que é um profissional, o cara tá lá da saúde e tal. Então chegou um momento que eu começava a participar em grupo de WhatsApp, de tira dúvida, e toda dúvida que o pessoal perguntava, o meu trabalho naquele dia era ir atrás para responder a dúvida do povo. Então eu comecei a realizar esse trabalho aí. Uma associação aqui que estava em expansão, em avanço, viu aquilo ali, me chamava para participar de algumas reuniões. Eu participei de alguns cursos nessa área tributária. Depois, né, aquilo que eu fazia gratuitamente, o pessoal começou a me oferecer valores. Eu comecei a ser pago para fazer aquilo que eu fazia gratuitamente, o lance do bate-papo, que alguns davam o nome de palestra, depois começaram a dar o nome de curso. E eu comecei a ser remunerado por isso até hoje. Né? Parece que eu falo as coisas de uma maneira que as pessoas entendem, algumas coisas. Então, desde então, a gente não parou mais, né, nesse sentido. E aí se diz, foi acidentalmente, qual foi a questão mínima? Por tanto buscar a raiz do problema com base naquelas perguntas que o povo lançava, eu ficava inquieto por não saber. Você faz isso em determinada situação que envolvendo ICMS, eu pago ou não pago? Em determinado quesito aqui financeiro, esse juros de 2% ao ano é abusivo ou não é? Eu sentava aqui e começava a pesquisar o negócio para que eu chegasse a um entendimento, depois de analisar várias vertentes, eu não tinha o que fazer, eu não tinha outra coisa para fazer, eu estava obrigado a fazer aquilo. Meu papel era fisioterapia, enfim, eu estava com o celular na mão, poderia ter maratonado aí, eu fiz isso, por óbvio, assisti na época, eu não tinha o que fazer, nunca tinha assistido Vacilo Cavaleiro do Zodíaco todinho, fiz isso. A gente enjoa, depois você começa a buscar, né, filme, série, você não vê mais sentido. Aí foi o momento que realmente eu fui atrás e comecei a me envolver a ponto de começar a atuar na contabilidade nesse espaço enquanto eu estava afastado e também nessas outras atuações em função disso, predisposição à pesquisa com o propósito de resolver o problema que aparecia. Curiosidade, eu posso chamar de curiosidade? Ou falta de... Curiosidade, curiosidade. Vamos lá, se a gente fosse ponderar, curiosidade, falta de preguiça ou falta de fazer? Era a curiosidade que surgia pelo fato de eu não ter outra ocupação, ou até ter outras ocupações, mas que eu desconsiderei como prioridade a partir do momento que surgiu um negócio que eu achava que era bacana. E o jogo da Entendeu? cobrinha lá? Não tinha não mais, passou, não tinha mais o jogo da cobrinha. Não tinha mais paciência. Chega um momento que você não tem mais paciência, entendeu? Porque o seu trabalho é buscar melhores posições no sofá, melhores posições na cama. Não tem condição. Entende? Aí eu fui escrever, eu fui... Isso aí aconteceu, eu tinha o quê? Eu tinha... Isso aí tem 5 anos, 6 anos, né? Eu já estou com 29, tinha 22 para 23 anos. Eu não sei se você imagina aí como é que estava o negócio, turbulência. Eu era o gestor mais novo da empresa que recebia 14º salário, toda a vida eu fui o mais novo. Eu acho que em virtude de ter começado a trabalhar cedo, aí você se depara numa situação que, pô, tu tá na determinada posição. Para você ter ideia, o cara que foi pro meu lugar, quando eu me afastei, ele foi ser diretor regional em outro estado, pô. O cara que foi pro meu lugar foi ser diretor. Você fica pensando, pô, quem era para ser diretor era eu. Pô, quem era para estar ganhando, à época, quem era para estar ganhando esses 30 contos por mês era eu, diretor, fora a comissão, né? O pessoal do varejo. Pô, isso aí, será que era eu? Era para ser eu? Ou será que era eu? Por que isso aconteceu? E aí, antes de você ficar na noia, quando você vai se ocupando com essas questões, aí você consegue administrar melhor o tempo
e não adoecer ainda mais, né? Porque tem muita gente que se fragiliza e define em função do psicológico. Um negócio como esse, eu nunca mais vou andar, nunca mais vou fazer isso, vou perder a perna. Então teve essa parada toda aí, em função da disponibilidade de tempo, não vou nem dizer da falta do que fazer. O fato de ser negão ajudou? Talvez, né? O fato de a gente não ter condição fácil de, talvez, o cenário fosse diferente se eu não tivesse, se eu tivesse lá no ar-condicionado a 18 graus, certo? Com possibilidade de sair da cama a qualquer tempo para a piscina, com possibilidade de viajar para o estrangeiro naquelas condições com a perna assim. Eu até cheguei a viajar, fui para Brasília com a perna toda enrolada. Bicho. Gosto, hein? Eu tive que resolver uma questão aí, foi parar em Brasília, fiz aí um laudo, pedi para o pessoal lá me tratar com um especial, fui com 2 amuletas, com a perna enfaixada, 12 pinos na perna, o pessoal olhava, fazia careta. Eu desconsiderava isso, não é em tu que tá doendo, se não tivesse doendo em mim mais do que tá, tivesse doendo em tu mais do que tá em mim, tu não tava nem olhando para mim desse jeito, safado. Mas tudo bem. Mas nesse cenário foi isso, né? O incentivo foi esse. E hoje os resultados falam por si, se é que a gente pode ver algum resultado. Talvez tenha. Eu sou Me fala, meio... você é faixa roxa, né? No jiu-jitsu. Fui, né? Fui. Aí a faixa ficou da minha cor. Com o passar do Ah, tempo, eu voltei a treinar depois de 2 anos, certo? E não parei mais. Ele foi em 2020, inclusive, chegou a faixa preta em 2020, em dezembro. 2019, né? Hoje tem mais de um ano. Inclusive, daqui a pouco tem até grau, né? Mas não vou botar porque eu não estou treinando, em função disso tudo, em treino esporadicamente. Mas em 2019, a gente recomeçou, né? Dentro da arte aí. certo. Se você é faixa preta no Gil, é aquela história toda de que ninguém sabe se o Gil realmente é uma luta ou se é um ritual, né? É, é, me fala o seguinte: o fato de tomar porrada na cara, o fato de passar aperto, o fato de ter ali. E você tem que resolver a situação, bicho. Você tá ali, o cara tá querendo te pegar, você tem que resolver a situação. Pergunta: a luta te ajudou nesse processo? Você. Ajudou, ajudou. Inclusive, em algumas oportunidades, mesmo sem poder treinar, eu ia à academia. Eu meio que orientava a turma. Na época do acidente, eu já estava com mais de 3 anos, inclusive, na faixa roxa. Entendeu? Eu estava permanecendo porque a ideia era participar de competições e tal. Sei que isso não tem muita coisa a ver com a perícia, mas tem a ver com a formação, até para que a gente chegasse aqui. Aí uma coisa, em se tratando do ecossistema dos propósitos da vida, tem sim uma certa ligação, acredito. Se a gente for observar os gurus aí do marketing hoje em dia, todos eles usam ou fazem referência ao jiu-jitsu por alguma questão. Né? É, Entendeu? mas na verdade é porque é o seguinte: eu falo porque eu não eu quero entrar em alguma luta. A luta primeira vai ser clube de tiro, né? A primeira luta que você tem que ali para garantir É, a situação, não tem como fugir, mas eu quero entrar em alguma luta. Mas depois que eu comecei o processo de musculação, você vê que aquela dificuldade de você romper barreira, de você sair da inércia, aquele negócio do esforço constante, aquela noção de que não é da noite para o dia, não é você entrar na academia hoje e amanhã você já vai estar com o resultado que você quer. Isso vai mudando a sua cabeça para você entender o seu plano de longo prazo. Eu sempre perfeito. falo, eu sempre falo, bicho, não é da noite pro dia, não vai ser um final de semana que você vai aprender, é um processo de construção, é uma jornada. A gente está com mais de 200 horas lá na comunidade de perícia bancária, só sobre perícia bancária, entendeu? E ainda, daqui a um ano, nós vamos ter mais 52 aulas, porque toda semana a gente tem aula. Então, é um processo de construção, a gente nem arranhou ainda E não é coisa de curto prazo. Disso eu isso. sei porque, em se tratando da arte marcial, o jiu-jitsu eu treino desde 16 anos. Houve essas paradas em função de problemas, não vou dizer de saúde, mas desde os 16 anos eu treinava. Entende? De alguma maneira eu estava em contato com o esporte desde 16 anos. Então eu tenho aí, né, a contar 14 anos de movimento, de história, entre algumas breves idas e vindas, mas nunca deixei de ter contato, não foi o cara de abandonar completamente, entendeu? Como alguns fizeram. Mesmo enquanto estava com problema, alguns colegas me pegavam em casa e levavam para o treino para acompanhar como é que é aquele negócio. Então realmente é um lance de não desistir.
Entende? Aquilo que muita gente desconsidera, que é a consistência. Então, talvez você está onde você está, né? Talvez eu esteja, apesar de ser irrelevante sobre certas perspectivas, mas talvez nós estejamos onde nós estamos em função da consistência. É um pouco todo dia, mas todo dia tem que ter alguma coisa. Todo dia tem que ter alguma coisa. Todo dia você tem que fazer alguma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia eu estudo, todo dia eu leio alguma coisa, todo dia eu produzo algum tipo de conteúdo, todo dia tem histórias, todo dia tem caixinha de perguntas, todo dia, todo dia, todo dia. Então é um É, negócio que realmente você vence pelo cansaço. mesmo quando você não quer fazer, né? Mesmo quando você não quer fazer, você tem que fazer o que precisa ser feito. Sim, era muito bom, o mundo era maravilhoso se a gente só fizesse aquilo que está no nosso gosto, entende? Uhum. Quantas vezes aqui, né, mulher bate na minha porta e diz o seguinte: nós vamos treinar. Eu disse: rapaz, eu vou a pulso, viu? Eu não quero. Mas, meu amigo, você bota o tênis com aquela indisposição, aí você começa. Aí quando o relógio sinaliza que você bateu a meta do dia, aí dá aquela satisfação, né? E quando uma hora dessa chega a notificação do amigo que já bateu a meta, fechou os 3 círculos de movimento e você não fez ainda. Entendeu? O cara se sente ultrapassado, você vê ali que realmente tem alguma coisa que está errada, você precisa remodular. E tudo isso é aplicável, tanto na perícia quanto na atividade contábil, que a gente sabe muito bem que perícia não é profissão, é função. Né? Por várias vezes a gente pode até se confundir pelo fato da gente estar muito ligado mais à atividade pericial do que a nossa inteiramente, mas essa atividade pericial só existe porque existe a nossa profissão por trás, né? Existe a nossa formação, existe o fato de sermos especializados em certos temas, e com isso a gente consegue produzir, fazer a diferença e, como você diz no início das suas aulas, elevar a régua da perícia em âmbito nacional, já que o nosso papo está diretamente ligado a isso. Né? O meu é perícia bancária, né? Mas o seu é tributária. O meu é tributário e o meu propósito também está sendo esse, aumentar aí realmente o nível, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas contribuir a ponto de extrapolar os limites anteriormente estabelecidos da perícia tributária no nosso país. Né? Acredito Tá? que daqui a alguns anos a gente vai conseguir. Me dê 5 anos. Isso. Ah, não, é 10 anos. Meu plano é 10 anos. 10 anos. 10 anos. 2019, dezembro de 2019, eu mandei um e-mail para a turma que me acompanhava, né, para os alunos lá do curso de perícias e financiamentos bancários, para as pessoas que já pegavam algum vídeo ou outro, né, para minha lista de contatos. Eu mandei um e-mail em 2019 falando que estávamos virando a década e que precisávamos de 10 anos para fazer a mudança e que eu estava compromissado com os próximos 10 anos para a gente fazer uma revolução. Eu nem acreditava que, eu vou falar para você sinceramente, não acreditava que a gente conseguiria um resultado tão grande em tão pouco tempo. Porque se eu estou falando de dezembro de 2019, nós estamos agora no meio de 2021, quase no meio de 2021, e já temos essa quantidade de pessoas. Mas é o quê? Todo dia. Você acha que eu quero responder caixinha de pergunta? Bicho, eu tenho uma birra de caixinha de pergunta. Mas eu tenho que fazer, porque é trabalho, trabalho. Aí o pessoal me pergunta assim, inclusive já fica aí para a próxima conversa, a gente fazer, tá? A gente fazer uma conversa, por que é tão difícil esse processo de constância? Aí o pessoal pergunta, ah, Edilson, como que faz para eu começar a pegar os primeiros clientes? Eu falo, cara, o Instagram é a melhor ferramenta que existe de vitrine do mundo. É melhor que existe é o Instagram. De graça, que tem tudo aqui, tudo disponível. Vai falar, mas é difícil. Claro que é difícil. Você acha que eu quero entrar aqui para ficar respondendo pergunta todo dia? Não, não quero, cara. Não quero. Eu quero. Eu sou o cara mais preguiçoso que tem no mundo, sabe, cara? Pensa no cara mais preguiçoso que tem no mundo. É eu. Eu sou assim, aquele que se você deixar, eu não faria nada. Só que eu sei que isso aqui é trabalho. Então eu defini um horário de trabalho e naquele horário de trabalho eu vou estar trabalhando. Ou eu vou estar respondendo perguntas da comunidade, vou estar preparando aula, vou estar trabalhando igual gente grande. Não tem um cara que trabalha lá por 3 contos, por 4 contos, trabalha 44 horas semanais? Por que eu não posso fazer isso? Eu não sou melhor do que ele, não sou melhor do que ninguém. Então, eu faço esse trabalho 10 anos. 10 anos.
Marcado lá de 2019, marcado agora não. Marcado lá de 2019. Aí você entende o tamanho da revolução, a quantidade de pessoas que a gente já está conseguindo mudar a vida. E até essas aulas de quarta-feira que você está fazendo, doutor Alberto, o tanto que é diferente dos outros aí, né? Dos outros cursos. Então, é ir lá mostrar na realidade e falar. E errou, tá bom, errei. E aí? Se eu fiz, e o outro lá que só tava te enrolando, falando que ia te. Acertou? Muito bem. Eu tô aqui para acertar, para aprender, para vocês verem meus filhos crescendo. É assim, é esse o objetivo mesmo. A gente tem a grande satisfação de afirmar que não é só matar a cobra e mostrar o pau, né? Mostrar a A cobra gente, morta. a gente mostra a cobra morta, o pau que matou. Se você quiser experienciar como é que foi, você tem acesso a isso. Ou seja, tudo é na íntegra, Uhum. por completo, né? Nada pela metade. Até o material que é utilizado fica disponibilizado para a turma. Então, esse nível de entrega, não estou referindo somente à quarta-feira, né, que é a perícia tributária, mas acontece com o doutor Carlos, com a perícia trabalhista, acontece com o tal do doutor Edilson na perícia bancária. Tudo fica disponibilizado, você pode acessar a hora que você quiser. No entanto, o privilégio tem que existir para alguns, e são aqueles que acreditam no trabalho, fomentam através aí da sua participação nos grupos e comunidades. Então, um exemplo, eu tenho aqui um canal que todo dia eu tenho o trabalho particular de verificar todas as atualizações de natureza tributária e outras que impactam a atividade do profissional contábil, do advogado, que milita de alguma forma na área tributária ou na área societária. Eu mastigo a informação e coloco resumido nesse canal. É até interessante que algumas pessoas elas ficam enciumadas quando a gente dispara essas informações por aí, acha que você está fazendo propaganda, mas não tem a coragem, certo? A Fazer. hombridade de fazer 10% daquilo que você faz. Então é normal, entende? É um lance que às vezes a gente pode até se chatear, mas não tem árvore sem frutos Toma. que, que toma pedra, que toma pedrada. Entendeu? Então, essa é a grande máxima que a gente também pode segurar. Vão começar a chamar você de blogueirinho, vão começar a chamar você disso, daquilo. Se incomoda com isso aí, não, meu irmão. O grande lance é realmente contribuir, que os frutos vêm, dinheiro é consequência, e essa consequência ela tem que aparecer com muita frequência e abundância, se a gente quiser, né? Tá ali no, vou colocar aqui no meu perfil, se você clicar no meu perfil aqui, lá naquele conjunto de links, tá lá na minha bio. Quem tá aqui pode dizer se eu estiver mentindo, que todo dia tem alguma coisa. Quando não tem, eu aviso, ó, porque não teve nada de relevante, pessoal. Não É, teve nada de relevante. eu só acho o seguinte, eu ia falar depois no particular, mas como eu não tenho papo na língua, eu vou falar aqui. Você podia fazer um áudio explicando, entendeu? Vamos fazer. Entende? Por quê? Porque às vezes o cara tá ali e nem se atentou. Eu tô lá no grupo, é só digitar professor Adalberto Vitor no Instagram, no Telegram, que você acha também. Professor Adalberto Vitor. Um áudiozinho, entendeu? O vídeo aconteceu isso, aquilo. Porque às vezes o cara tá dirigindo ali, às vezes o cara não quer nem abrir o material, só quer ouvir o seu resumo. E quem sabe, né, meu querido? Quem sabe você não vira o próximo comentarista da Rede Globo de televisão sobre O âncora, o ano. eu cobro caro e eu quero estar no Google Play, porque na TV aberta acho que está muito marginalizada a TV aberta e agora a gente está chique, né, gente? Eu não mexe com o nego, não, que o negócio fica invocado. Mas quem sabe, né? Tamo aí. Mas foi algo fenomenal que a gente já vinha analisando para fazer também, né? São muitas coisas para a gente pensar e produzir, mas nós vamos sair com esse resumão aí, hein? Nós vamos É, sair com esse resumão. eu acho que seria uma boa. Eu prometi pro pessoal, lá no canal da Perícia Bancária, eu iria fazer áudios, né, de modo mais contínuo. Mas eu não tenho conseguido cumprir com essa minha promessa. Por quê? Porque, como eu falei, né? Se eu deixar meu lado jacaré, eu vou ficar dia todo sem produzir nada. Mas como você já faz esse trabalho todo dia de manhã, você já tem essa consistência, então talvez você ali passar um resumão, o pessoal vai gostar, viu? Vai virar o jornal
Hora 1. Opa, Link, a hora 1, né? Muito bom. Muito eu acho, bom, hein? eu É acho que isso aí. hora 1. Doutor Alberto, para a gente não ficar numa conversa sem fim, quero te agradecer por você estar aqui. Vamos fazer vários desses outros conversando assim, algo mais leve, entendeu? Sem ficar trazendo 1 milhão de regras, entendeu? E a gente vem aí toda quarta-feira com aula de perícia tributária, terça trabalhista, segunda bancária. E na quinta, nessa quinta agora, hoje é terça, amanhã o doutor Alberto está 17h07, na quinta 17h07 nós vamos ter o doutor Afonso, está aqui participando conosco. Doutor Afonso, o doutor Alberto, sabe o que ele vai começar a ensinar? Tô sabendo, vai falar de licitação pra gente aí. Licitação. Você já viu o trem mais endiabado que a licitação? Rapaz, fiz alguns cursos, inclusive, dentro desse rol de cursos que eram lançados lá pelo Conselho Regional de Contabilidade. Fiz 2 cursos de capacitação de pregoeiro. Nunca atuei, certo? Mas eu vi realmente que existem grandes possibilidades. É um mercado que carece de bons profissionais, tanto para quem executa a contratação, quanto para quem participa em nome de empresas. E é fantástico você entender mais disso. Para quem curte, não posso me envolver, até porque eu preciso me policiar sobre isso, em função dos meus propósitos, né? Mas eu recomendo para quem está aí, né, querendo se decidir, também é uma opção, está à mesa. E, assim como o doutor Afonso acabou de comentar aqui, sintam-se convidados, cheguem juntos, e a oportunidade ela vai ser ímpar, vai ser muito bacana. Então, quinta, 17h07, vamos falar sobre consultoria em licitação, a 8666, e o nome da lei já conta, né? Que seria algo nada bom. 8666 e as alterações trazidas pela nova lei de licitação. Doutor Afonso vai começar a introduzir esse assunto, é uma área de consultoria muito importante, muita gente, na verdade o Estado é quem mais compra, né? E a gente precisa ter profissionais para ofertar a consultoria para os empresários. O objetivo, gente, do que a gente vai começar essas conversas é exatamente que você possa dar consultoria para o empresário. Tá? Você ir lá ajudar o empresário, você salvar o empresário, é o nosso serviço aqui, né? A gente forma administradores, contadores e economistas. E agora temos mais essa área também. Doutor Adalberto, vamos marcar a próxima, né? Vamos sim, foi bacana demais, agradeço a você aí, Eu quero. sucesso. Já vou falar o tema da próxima, mas a próxima vai ser mais curta, tá? Essa aqui a gente foi conversar potoca e adiantou. Tema da próxima conversa com o doutor Adalberto, a pior entrevista de emprego da minha vida. A pior entrevista de emprego da minha vida. Eu quero que você me conte aí o que aconteceu nessa pior entrevista e eu vou te contar qual foi a minha pior. Tá bom? Beleza. Um grande abraço para vocês, boa noite, fiquem com Deus e a gente se encontra no nosso próximo papo aqui. Valeu, doutor. Valeu.